Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa qualquer coisa para vocês. Essa aula é direcionada para os alunos do primeiro ano do Colégio Afendizia Freire. A aula de hoje é sobre as fortificações brasileiras. Claro que a gente vai fazer um apanhado geral a respeito do que são fortificações, antes de entrar um pouco mais detalhadamente nisso, nas fortificações brasileiras e a importância que isso tem como enquanto patrimônio histórico e cultural do país, né? A importância que tiveram para a preservação da defesa brasileira contra as investidas estrangeiras, holandeses, franceses, ingleses, espanhóis, enquanto éramos uma colônia de Portugal, né? Então é o seguinte, foi lá durante o domínio espanhol sobre Portugal que os primeiros sistemas eruditos de fortificações se organizaram, tendo em vista o perigo das invasões holandesas. Então, as primeiras fortificações, pelo menos aquelas mais bem estruturadas, elas vão surgir no momento que Portugal está passando por esse domínio espanhol. Né? A Espanha era basicamente quem mandava na zorra toda lá dentro de Portugal. E aí, como eles também tinham medo de perder a boquinha que eles tinham aqui no Brasil, eles falaram, ó, vamos ajudar nesse sistema de fortificação aí, nessas construções para defender o território brasileiro, porque se a galera meter o pau lá no Brasil, quem vai acabar perdendo somos nós espanhóis. Portugal vai perder também? Vai, mas... Pô, mas a Espanha acabaria perdendo junto porque era a Espanha, na verdade, quem mandava em Portugal, que mandava no Brasil, né? Então, um jogo de mandantes assim. E aí a gente vai ter o seguinte, a arquitetura das fortificações brasileiras foi baseada nas ordens dos arquitetos sob o comando espanhol. Claro que como Portugal estava sob domínio espanhol, claro que quem comandaria, quem teria essa tomada de decisão seriam justamente os espanhóis. Porém, tendo os italianos como seus mentores intelectuais, por serem os maiores especialistas em fortificações modernas apropriadas às novas armas de fogo. E aí a gente vai ter uma coisa que é bem interessante, né? Que o fato de que os italianos eles sempre foram muito conhecidos pela sua arquitetura, a forma que eles enxergavam a arquitetura, suas construções, principalmente lá no período medieval. Se vocês forem para prestar atenção na própria construção do Império Romano, a quantidade dessas construções, a quantidade desses monumentos, as praças que eram criadas, as igrejas, os castelos, por que não também, né? Fora que, se você ver, o próprio Coliseu de Roma, construído lá, desenvolvido durante o período da, do Império Romano. E aí, então, eles vão ser os grandes arquitetos da Europa naquela época e, consequentemente, no mais, quando vai passando os anos e vai chegando lá nos períodos adiante, os italianos vão continuar sendo como as referências na arquitetura mundial. Né? Então, muitas construções dentro da Espanha, dentro de Portugal, dentro da Inglaterra, inclusive, vão acabar sendo influenciados por muitas vezes que os arquitetos, as pessoas, os artistas que pensem aquele trabalho dentro desses países sejam provenientes desses próprios países, mas eles sofrem influência do pensamento arquitetônico dos italianos. Né? Então é isso que vai acabar acontecendo também na produção, na construção dessas fortificações. E aí você tem lá, a experiência italiana em fortificações abandonava a ideia da tradição medieval das grandes muralhas e das ostensivas torres de defesa. Isso é bem interessante porque a partir daí eles vão privilegiar as fortificações baixas e de enorme espessura. A altura menor oferecia um alvo menor e as paredes grossas absorviam o impacto dos projéteis. E eles faziam o quê?
Se vocês forem olhar as imagens das fortificações, das fortalezas, dos fortes que vão ser construídos, principalmente aqui no Brasil, que vocês vão ter uma facilidade maior de acesso a essas informações, aí só jogar na internet que vai achar os montes. Vai ver que a maioria delas são relativamente mais baixas. Se você for fazer, pronto, faça um comparativo entre os castelos medievais, aquelas grandes fortalezas medievais com suas torres laterais, suas muralhas altíssimas, e o sistema de defesa que eles têm é completamente diferente do que a gente vê nas fortificações que foram construídas aqui no Brasil. Se vocês veem que os fortes, as fortalezas, por mais que ainda tenham muros relativamente altos, eles são mais baixos do que essas muralhas. E por que isso acontece? Porque isso vai dificultar um pouco essa ofensiva. Os países invasores que vão tentar derrubar essas muralhas para invadir aquele território, eles vão ter mais dificuldade de se chegar ao alvo, né? E as paredes dessas muralhas, dos fortes, dessas fortificações, eles vão ter uma espessura bem maior. Por quê? Quanto menor a espessura, mais fácil você derrubar, né? Você chega lá, tipo, o colega de vocês chega aí e dá um murro na parede, vai quebrar a mão. Tá? Mas, se ele chegar com uma bazuca, der um tiro de canhão lá na parede da fortificação, se for com uma parede menos grossa, uma parede mais fina, a tendência é aquela parede naquele local se destruir facilmente. As muralhas nos grandes castelos, tá, eles foram feitos inicialmente com paredes mais finas, mas com o tempo também foram crescendo a partir do momento que vai se desenvolvendo as armas. As armas vão ganhando um potencial ofensivo muito maior. E aí, consequentemente, as defesas precisam também se adequar a essas novas armas de fogo. Aqui no Brasil, você já vai ter dentro das fortificações essa influência italiana, essa experiência italiana de que os seus castelos, as suas muralhas, eles precisam ser melhores defensivamente. Então, eles vão começar a fazer construções mais baixas e mais robustas. Então, os baixinhos são mais robustos assim justamente porque precisa aguentar mais a porrada, né? E esse tem. As primeiras fortificações eram paliçadas, com cercas pontiagudas de pau a pique, trincheiras, torres improvisadas, etc. O que é que isso significa? Historicamente, a gente vai encontrar muito poucas fortificações desse tipo. Na verdade, a gente não vai conseguir encontrar mais nenhuma fortificação desse tipo, de pau a pique, essas paliçadas. Por quê? Geralmente são fortificações que não são do tipo permanente. Por exemplo, as trincheiras. Quando vocês assistem filme de guerra, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, que aí tem lá muitos soldados para poder atacar um determinado local, eles precisam atacar ou defender, eles precisam fazer as trincheiras, que é o quê? Eles cavam a terra, né? Para que eles não sejam vistos pelo inimigo e que eles possam ter posições estratégicas também de ataque. Como uma forma de dificultar a chegada desses inimigos, eles vão colocar o que chama de paliçadas, ou cercas pontiagudas também, que vão ser voltadas para frente. Que aí, quando o inimigo vem caminhando lá pro pau, tipo, ele vai encontrar aquelas barreiras, aquelas paliçadas, vai encontrar aquelas trincheiras lá toda armada, um monte de arame farpado, vai encontrar aqueles pedaços de pau, né, cruzado assim, para dificultar a chegada deles e tal, e às vezes até em locais estratégicos que seriam pontos de fuga até da defesa, para eles poderem no momento de desespero, quando tiver sair correndo lá, vai chegar e vai tacar a porrada lá, se bater no pedaço de pau, vai enfiar lá no bucho dele e pronto. Então, são fortificações que são feitas de forma um pouco mais imediata, são feitas mais rápidas, né? Digamos assim, porque são as primeiras defesas que se tem de um determinado território, né? Principalmente quando as invasões elas
são algo que você não está preparado para que elas cheguem. Mas enfim, podemos dividir o tema relativo à defesa do território brasileiro, especificamente aqui, quanto à história das fortificações em algumas etapas no período colonial. A gente vai ter 4 etapas principais referentes a esse processo de construção das fortificações brasileiras. A primeira etapa ela vai ser entre 1500 até as primeiras invasões holandesas, lá para 1640, entre 1580 e 1640 tal, é o período que os holandeses eles começam a fazer algumas investidas no país, mas ainda um tanto quanto tímidas, digamos assim. Um pouco depois, que já vai ser na segunda etapa, eles vão atacar com mais força. Mas dentro desse período de 1580 a 1640, é o período de dominação espanhola sobre Portugal, claro, mas havia essa preocupação com a invasão dos holandeses. Então a primeira etapa, que é aquele momento que você ainda não possui fortificações muito fortes, fortificações fortes, ainda não tem essas fortificações bem construídas, bem estruturadas, ainda são aquelas que, como você não está esperando um tipo de invasão, então você vai fazer de uma forma meio que de qualquer jeito, né? Mas o importante é que a gente consiga defender essa galera. Só que aí você vai chegando depois na segunda etapa, que aí já vai ser do período de 1630, ainda convivendo com o final daquela primeira etapa e o início da segunda etapa. Entre 1630 e 1654, que as invasões holandesas em Pernambuco, elas começam a ser mais fortes. E aí a preocupação já entra nessa transição da primeira para a segunda etapa, a preocupação é que as invasões holandesas elas começam a ser mais frequentes e mais bem estruturadas também por parte dos holandeses. Eles estão mandando mais exército para cá para querer dominar o território, vão conseguir dominar de certa forma. Tanto que a gente vai ver que Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba, vai ter alguma influência holandesa no Brasil. Vocês vão ver a arquitetura em alguns locais desses estados acaba sendo muito forte, vinda dos holandeses por conta desse período em que os holandeses eles fizeram essas invasões e conseguiram, sim, marcar presença dentro do território brasileiro. E aí, claro, vai ser isso tudo majoritariamente no litoral nordestino. Fora do litoral nordestino, você vai ter pouquíssimas construções defensivas que são significativas. Muito poucas mesmo. Porque, inicialmente, quem era a menina dos olhos do mundo era justamente essa região do Nordeste, que era rica, principalmente lá na cana-de-açúcar e tal, né? Então, o Brasil começa a surgir a partir da Bahia, a partir do Nordeste. A ideia sobre o desenvolvimento do país vai ser principalmente no início a partir do Nordeste, né? E pronto, aí a gente vai partir para a terceira etapa, que é uma das mais interessantes que tem, mas eu vou fazer só um resuminho aqui, mas eu vou deixar um texto disponível para vocês acessarem para caso tenham interesse de olhar um pouco mais sobre isso, e inclusive vai servir para vocês responderem uma das questões da atividade, que é o seguinte: a terceira etapa ela vai ser entre os séculos 17 e 18 na região da Bacia Amazônica. Isso aí. Haverá invasões através do rio Amazonas. Essa ideia de se invadir o litoral, tal, a partir do Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, blá blá blá. Mas o rio Amazonas acaba se tornando também um local em que os estrangeiros, franceses, ingleses e holandeses, vão querer dominar. Não é à toa que quais são os países que fazem fronteira com a região amazônica, ali na parte superior?
você vai ter a Guiana, que pertence à Inglaterra, a Guiana Francesa, que pertence à França, e o Suriname, principalmente. Quer dizer, principalmente esses três. Suriname, que vai ter um misto de colonização inglesa com holandesa, principalmente. Né? Então, e aí vocês vão ter que há um plano de fortificação a partir ao longo da margem do rio Amazonas. E assim, a parte interessante a margem que vai possuir essas fortificações para a defesa do território brasileiro vai ser a margem esquerda do rio Amazonas. A margem esquerda. Por quê? Essa vai ser uma missão para vocês descobrirem. E por último a gente tem ainda a quarta etapa, que é a ocupação do litoral sul da Cananéia. Onde é a Cananéia? Cananéia é no extremo sul de São Paulo. Então é uma região que vai fazer fronteira. A região da Cananéia, né? Não a cidade exatamente Cananéia hoje em dia, mas a região que pertencia a esse litoral sul da Cananéia, ele vai fazer fronteira com os estados do sul, né? Com a região sul, que aí você vai descendo, né? Que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí os embates entre os espanhóis, por conta do domínio da Argentina, e os portugueses, por conta do domínio de Portugal, eles vão começar a lutar pelo domínio daquela região. E isso, claro, vai ser antes da definição dos limites que vão colocar a região sul como pertencente ao Brasil, né? Essa divisão para você ter o local que vai ser esses três estados do sul que vão pertencer ao Brasil e a Argentina, o Uruguai, Paraguai, um pouco mais para cima, principalmente a Argentina e o Uruguai que vão fazer fronteira com esses estados do sul, né? Que aí vai haver antes esses embates, essas brigas vão acabar ocorrendo, essas guerras vão acabar ocorrendo antes de você ter os tratados de Madrid, lá no ano de 1750, e o Tratado de Santo Ildefonso, em 1777. Então, esses dois tratados vão, como se eles revogassem o Tratado de Tordesilhas, que faz essa divisão entre Portugal e Espanha também, de todo o território que viria após o Tratado de Tordesilhas, né? A divisão que seria lá através do Tratado de Tordesilhas do que pertenceria a Portugal e pertenceria à Espanha. E aí, depois de tantos embates, depois desses dois tratados de Madrid e de Santo Ildefonso, é que você vai ter uma divisão melhor a respeito do que pertenceria à Espanha e o que pertence a Portugal. Mas não antes, sem se focar nessa construção das fortificações para a defesa do território. E aí a gente vai para uma outra parte que é a seguinte, que é a nossa parte principal, depois de toda essa explicação, do que são exatamente essas fortificações. As fortificações elas vão se dividir entre fortalezas e fortes, sabendo que são as principais, são as que a gente vai conseguir encontrar enquanto patrimônio histórico e cultural do Brasil. Principalmente vamos encontrar fortalezas e fortes, sabendo que também, a partir do momento que a gente vive nesse período que é extremamente capitalista, em que se vai querer que os territórios dentro do país eles passem por muitas especulações imobiliárias, vários desses locais que continham fortificações, que continham fortes, eles acabam sendo destruídos por conta de especulação imobiliária. E isso vai vir, claro, desde muitos anos atrás. Hoje a gente vê isso de uma forma bastante forte, bastante latente, mas isso já existia desde lá do início do Brasil República.
A partir do momento que as cidades elas começam a crescer e você tem um contingente populacional também cada vez mais crescente, a tendência é que eles tentem fazer um pouco desse apagamento da história, mesmo que seja uma história militar, porque as fortificações são fortificações militares, mas a partir do momento que você coloca o capitalismo acima de tudo, tipo, foda-se o território, foda-se o que você tem lá de história, né? Você vai preferir ter um complexo com 10 prédios comerciais, com 20 alfaviles, do que você ter uma grande fortaleza lá que vai servir futuramente como um museu, como um local de visitação de turismo, que vai dar muito menos dinheiro do que um comércio, né? Do que o Alphaville, o pessoal pagando R$ 1 milhão lá no apartamento e vivendo dentro de uma bolha. Mas quem sou eu para criticar? Já criticando. Mas então, a gente tem o seguinte: as fortalezas elas são grandes edificações militares com 2 ou mais baterias de canhões instaladas em pontos estratégicos da construção. Vocês veem, geralmente as fortalezas elas têm em torno de 5 pontas. Cada ponta dessa vai ter uma torre. Então, os canhões eles vão ser localizados em próximo a essas torres, tá? Que são torres de observação. Através dessas torres é que você vai conseguir visualizar a chegada dos navios inimigos. A gente deve pensar sempre isso. Fortes e fortalezas eles vão existir no litoral. Quanto mais junto ao mar, melhor. Em alguns casos, até dentro do próprio mar, que é o caso do Forte de São Marcelo, lá em Salvador, que fica na Baía de Todos os Santos, ali na região do comércio, né? Perto da Eleva da Lacerda e tal. Pronto. Inclusive, vocês veem assim, lá no alto da Eleva da Lacerda tem o Palácio Rio Branco, que é o Palácio dos Governantes. Lá embaixo, você vai ter o Forte de São Marcelo, que era um local de defesa, né? Então, eles poderiam ver a chegada de qualquer navio holandês, inglês, francês, seja lá de onde for. Eles conseguiriam ver para poder atacar. E esse ponto estratégico no mar facilitava ainda mais o seu perfil defensivo. E vocês veem que ele é relativamente baixo, né? Não é de andares, né? Mas enfim, voltando aqui às fortalezas. Esses canhões eles são posicionados em locais estratégicos para a defesa deles. E ainda há vários prédios, torres de observação, etc. Essas fortalezas elas vão servir basicamente como se fossem quartéis, grandes quartéis, né? Então vocês têm um sistema de defesa relativamente efetivo a partir dali de dentro, em que você consegue ter uma facilidade muito grande de chegar a partir dali você lançar suas tropas. Então, a defesa do território, você vai ter as tropas ali dentro desses quartéis, ali dentro dessas fortalezas, e será lá que eles vão conseguir desenvolver suas atividades de várias formas diferentes, né? É um local que você consegue armazenar muito mais armamentos, é um local que você consegue ter muito mais gente, que você consegue ter alojamentos, você vai ter salas de reuniões, vai ter locais, inclusive para poder esconder os próprios governantes. E prisão. Vai ter dentro dessas fortalezas, você vai encontrar tudo isso, né? Depois eu vou colocar algumas imagens aí no final também de fortes, de fortalezas, para vocês verem a diferença, inclusive, entre elas. A partir do momento que ele perde a função de defesa, ele se torna parte da paisagem urbana, guardando e preservando sua história e vendo a cidade crescendo ao seu redor. Muitas vezes, algumas dessas fortalezas acabam se tornando museus ou quartéis. Por exemplo, a gente tem um caso do Forte de São Pedro, também lá em Salvador, que acabou se tornando um
um quartel, um local, um batalhão do exército. Então, tipo, você tem a sua importância histórica preservada, já é pertencente aos militares, as fortificações são fortificações militares, então já pertence a eles. Cabe ao exército, cabe ao governo, cabe ao exército, cabe ao IFAM, a partir do momento que há o tombamento, preservarem, mas essa preservação da história acaba sendo muito importante para que você tenha uma noção melhor a respeito do que fez parte do sistema de defesa de um país. Né? A preservação vai ser não somente da sua estrutura física, na parte externa e tudo, mas tudo que envolve o processo, a ideia do que é defender um país. Ali dentro você vai encontrar muitas vezes, hoje em dia a gente consegue encontrar muitas vezes museus funcionando ali dentro, que vai guardar materiais bélicos, que vai guardar armamentos, que vai guardar equipamentos pessoais de proteção e tal, croquis de estratégias militares, tudo, vai encontrar dentro de alguns desses museus que são pertencentes às fortalezas, aos quartéis. E aí, claro, o que eu estava falando antes, claro que durante muito tempo não se tinha essa ideia sobre a importância da preservação da história desses locais, então muitos fortes, muitas fortalezas acabaram se destruindo, se deteriorando com o tempo, por não se ter uma noção ou não se ter uma preocupação sobre manter a história desses locais. A gente tem depois os fortes, que são edificações menores, e ele possuem uma ou mais baterias de artilharia, mas costumam ser instalados no mesmo local. Como assim? É como se você colocasse numa mesma parede, cada bateria e cada parede, né? E aí você vai ter uma sequência de canhões, uma bateria de canhões, que vão estar posicionados na mesma direção. Os fortes, eles têm isso. As fortalezas, elas costumam ser um pouco mais na ponta e eles vão ter baterias de canhões apontadas para locais diferentes. Nos fortes, geralmente são voltadas a um determinado local ou em até dois locais diferentes, duas direções diferentes. Essa vai ser a principal diferença entre os fortes e fortificações, além de que os fortes eles vão ser bem menores. Eles não vão ter toda essa estrutura dentro da construção, não é como se fosse um quartel, mas sim um local estratégico de defesa mais rápida. Geralmente são em locais um pouco mais altos, vamos dizer assim, são sempre no litoral, claro. Inclusive, algumas vezes, é possível que a gente acabe encontrando alguns fortes que não estejam mais tão próximos do litoral assim. Como assim, professor? Como assim? Não vão pegar o forte, vão tirar de lá, vão carregar e construir outro local? Puta que pariu. Não. Não, o que acontece é que, a partir do momento que existe, novamente, desenvolvimento das cidades, o crescimento desenfreado das cidades e a não preocupação de se manter o seu patrimônio histórico, muitas das cidades elas acabam crescendo por conta dessa especulação imobiliária e vão aterrando alguns locais, né? Então, digamos, se você tinha... Isso acaba causando também coisas como, por exemplo, o que a gente vê aqui na Orla de Aracaju, né? Em que o mar está começando a invadir cada vez mais a cidade, e aí há a necessidade de se colocar aquelas barreiras de pedra, né? Para evitar que a maré ela comece a invadir a pista. Mas isso não está dando muito efeito não, dependendo do local não dá muito efeito não. Mas, e aí o que acontece? Tem alguns fortes que eles não ficam mais localizados exatamente junto ao mar, porque a cidade vai crescendo de certa forma para cima do mar. Eles começam a aterrar
aquele local, vai aterrando, 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 jogando cada vez mais para frente a terra, vai acimentando aquilo tudo, e o próprio mar, ele vai deixando de invadir esse espaço, né? Então, vai sendo represado. Só que, queridos, mar é bicho revolto. Na hora que o bicho pega, já era, viu? Então, Aracaju tá tomando as porradinhas dele de vez em quando bate uma ressaca do mar aí. Enfim, sobre fortes fortalezas e fortificações em geral. Uma outra coisa importante, que eu já tinha até falado um pouquinho antes, o que a gente chama de fortificações de campanha. Aquilo que eu tinha explicado a respeito das paliçadas, por exemplo, aquelas trincheiras e tal, é o que a gente chama de fortificação de campanha. Como assim? Por que de campanha? De campo. Professor, eu ouvi recentemente algo sobre campanha. Como assim? Durante agora, esse período da quarentena, da pandemia, a gente tem visto as construções de hospitais de campanha. Alguns deles, inclusive, sendo construídos dentro de estádios, no próprio campo, né? E aí essas fortificações de campanha, elas vão funcionar basicamente da mesma forma. Não são construções permanentes, não são, assim como os hospitais de campanha, não são construções permanentes. E geralmente a própria estrutura, ela é uma estrutura mais de montar, digamos assim, para essas fortificações militares, para esses locais um pouco mais afastados das trincheiras, que é onde vai ter o combate efetivo. Mas essas fortificações de campanha vão ser aqueles locais em que os militares, eles montavam as tendas, levantavam acampamento, digamos assim, que era o primeiro local mais próximo do campo que eles tinham para poder dormir, são os alojamentos, né? Para poder dormir, para poder ser medicados. Primeiro local para o tipo de atendimento de primeiros socorros, antes deles pegarem e serem levados depois para um hospital mesmo, né? Com uma estrutura mais específica. Então, assim como a gente tem visto esses hospitais de campanha, apesar de que alguns hospitais de campanha eles não são o primeiro local a serem recebidos os pacientes, mas sim o último, muitas vezes. Mas a ideia de campanha vai ser justamente a sua construção como algo temporário, que a partir do momento que ele perde a sua utilidade ali, ele perde sua utilidade como hospital por conta da queda de pacientes, ele vai chegar e ser retirado. Assim como aconteceu com as fortificações de campanha para os militares. Quando eles deixavam quando a guerra acabava, então quando eles venciam uma batalha naquela região ali, eles não precisavam mais manter construído aquela fortificação que é não permanente, aquela fortificação temporária. E aí vão se juntar a elas também aquelas fortificações que são semi-permanentes, que não vão ter uma estrutura tão pesada como o dos fortes e das fortalezas. Então, você vai ter uma construção de alvenaria, vai ter uma construção como se fossem de casas mesmo, com tijolo e tudo, um pouco mais, eles vão ser chamados de semi-permanentes, porque você precisa ter uma estrutura física um pouco mais trabalhada, tá? Mas que a qualquer momento, enquanto durar a guerra, enquanto durar aquela batalha, eles vão ter ele construído. Geralmente é porque se sabe que aquela batalha, que aquela guerra vai demorar um pouco mais de tempo, então vai se construir essa semi-permanente, mas vai ser uma estrutura bem menos densa do que dos fortes e das fortificações, né? Então, são essas semi-permanentes e as fortificações de campanha, que elas não vão fazer parte, elas não têm como, elas não vão ter, dificilmente não, realmente, ou seja, não vão encontrar elas fazendo parte da estrutura do patrimônio histórico do país, porque você não vai conseguir encontrar nenhuma construção mais daquelas existentes.
Tipo, acabou. Se são de campanha, se são temporárias, terminou ali, vai ser retirado. Ou então se são semi-permanentes, terminou ali, vai ganhar uma outra utilidade ou vai ser destruído também, porque são feitos para serem destruídos. Tem uma estrutura muito mais prática, muito mais rápida. Então não são feitos para durar, como os fósseis fortificações são. Então, dificilmente vai ser visto enquanto patrimônio histórico esse tipo de construção, porque simplesmente, muito rapidamente, eles deixam de existir. Então só vai ficar na memória, talvez em anotações, tal. Você vai saber que foi em determinado local, em determinado campo que esteve construído aquilo, mas sem efetivamente você conseguir ver, talvez por fotos e tudo, mas você poder tocar enquanto um patrimônio material, não vai ser possível, beleza? Então, nossa aula sobre fortificações acaba por aqui e a gente continua na próxima aula. Beijo, tchau.